Tudo bem, estamos de volta. Nós vamos agora trabalhar dois quadros, duas imagens, né? Que esses quadros, essas imagens, perdurem por toda a sua vida. O que nós vamos trabalhar agora, você vai rever na conjugação verbal, vai rever novamente lá na concordância verbal. E fora alguns escapes que ocorrerão durante o curso. Então, o que nós vamos trabalhar agora é aquilo que você diz, professor, cai isso aí na prova. Eu compro a tua prova se não cair. A gente estabelece uma moeda e um valor por página. Você fala, professor, caiu, né, caíram 10 páginas de português. Eu vou lá e pago essas 10 páginas. O que nós vamos trabalhar agora é certeza que vai estar na prova, né? Caindo aqui na acentuação, caindo lá na conjugação, ou dando as caras na concordância, é claro que isso aqui vai estar na prova. Tá bem? Então, dominar, obrigação. Vamos lá, vamos dominar a teoria, então. Vamos entrar agora na acentuação dos verbos. E aqui os verbos que aparecem são os verbos ter, vir e ver. Esses são os 3 verbos perigosíssimos, 3 verbos que criam dúvidas devido às semelhanças que há entre suas formas. O verbo ter, assim ele fica. Ele tem, eles têm. Notem que olhando para um verbo, olhando para o outro, eles têm a mesma forma, têm o mesmo som, eles são idênticos, são iguais. Se você soltasse esses 2 bichinhos no mundo, eles só trariam discórdia, né? Criariam grande confusão. E quem criou isso aí falou, não, eu quero paz, eu quero amor. Vamos, entre esses 2, criar uma diferença. E qual foi a convenção que atinge mais de 200 milhões no Brasil, né? Milhões e milhões no mundo inteiro. Qual foi a convenção? No plural, coloca um sinalzinho diferente, que é o circunflexo, para que nunca haja confusão com o singular. Sacaram a simplicidade? Então aqui é uma regra incomparável. É uma regra que atende uma demanda muito particular. Distinguir o singular do plural. O verbo vir. O verbo vir fica. Ele vem. Eles vêm. Exatamente o mesmo problema. Exatamente a igualdade no som e na forma. E o procedimento de cima se repetirá aqui embaixo. Para que não haja confusão entre eles vêm obrigatoriamente acentuado. Eles vêm com circunflexo para que nunca se misture com o verbo vem no singular. É uma distinção de acento. O acento produz a diferença. Só para distinguir o singular do plural. É um acento diferencial. Tá bem? Um acento que garante a distinção dentro do próprio verbo. Dentro do próprio verbo. Para completar essa imagem, vejam como o verbo ver fica. Ele vê. Agora você é um policial, um fiscal da acentuação. Tá bem? Assuma esse padrão de comportamento. Palavra assinalada, palavra com acento, é aquela que merece uma resposta sua. Por que V é acentuado, gente? Por que V é acentuado? Sacaram? Então você vai lá e fala, professor, R4. Toda palavra acentuada tem uma razão para ser. Ele V é acentuado por causa da R4, monossílaba tônica terminada em E. Quando você vai para o plural, eles vêm, surge um problema gigantesco no português. Um problema histórico. Na história do português, eles vêm. E eles vêm do verbo vir, é o mesmo som, é a mesma pronúncia, tudo igual. Eles vêm do verbo vir e eles vêm do verbo ver,
Exatamente a mesma coisa. Qual foi a convenção que criaram agora, gente? Como que saíram do problema? Por acento não daria mais. O acento já usaram ali no verbo vir. Eles falaram, ó, vamos ter que fazer um sacrifício aqui. E o verbo ver, então, recebe dois es, e aí você nota que graças aos dois es, nunca mais verbo vir e verbo ver são confundíveis. O verbo ver com dois es, aqueles es dobrados, se distingue do verbo vir. E daí é bacana você olhar na lousa e dizer assim, professor, isso aí é bastante confuso. Não, é o contrário. Não tem nenhuma forma igual à outra. Olhe para tudo que está na lousa, todos eles são completamente diferentes. Nenhuma forma é igual à outra. É bacana você notar isso, hein? Nenhuma forma é igual à outra. E percebam que em cada degrau que nós passamos, há uma lógica que não pode ser perdida. Aí que eu digo que você tem que saber. É essa informação que você colhe em qualquer lugar. Essa é a base da sua aprendizagem agora. Caiu um desses verbos na prova, eu tenho que ter uma atuação lógica. A razão do acento é evitar confusão. Veja isso. É evitar confusão. O verbo ver até, ó, dobra os es para evitar essa confusão. Tá bom? Vamos aproveitar que esse grupinho está na lousa. Vamos observar um detalhe que há no português. Há 4 verbos que dobram o e na língua portuguesa. Então, já que você está olhando esse conjunto, e no futuro nós vamos trabalhar a conjugação verbal, eu peço que vocês marquem aí essa observação. Marquem essa observação, ó. Os verbos crer, dar, ler e ver são os verbos que, na sua conjugação, dobram o e no português. Então, você tem creem, deem, leem e vem do verbo ver com 2 es. Né? Então, aproveite para enxergar que não é só o verbo ver que dobrou os es. O verbo crer, dar e ler também tiveram essa dobra. Tá bem? Para não se esquecer, pega a inicial de cada uma e forme aí um apelo para a memória. Crê de leve. Crê de leve. Crê de leve é crer, dar, ler e ver. Né? Creem, deem, leem e veem. Crê de leve. Esse é aquele apelo para a memória. Ajudar a memória a fixar os 4 verbinhos que dobram o e na língua portuguesa. Tá bem? É bacana você perceber que isso que está na lousa é simples, mas eu tenho que ter, primeiro, o contato e depois a manutenção. Se isso vive solto na memória, é mais fácil confundir do que discriminar, organizar. Então, primeiro contato, aprende. O segundo contato é manter essa organização. Tá bem? Volta um instantinho comigo para que... Diga lá. Tomara que você faça a pergunta que eu ia falar agora. Aí é perfeito, viu? Diga lá para mim. Sempre no plural, tá bem? Ali entenda que é eles creem, eles veem, é sempre com eles essas formações. Então, vamos até colocar por inteiro ali, ó, tá bem? Notem que esse eles está em cada um deles, é a terceira pessoa do plural, realmente, né? Ali o professor deixou muito implícito isso. Então, estamos no presente do indicativo, sempre na terceira pessoa do plural. Creem, deem, leem e veem, terceira pessoa do plural. Tá bem? Para lembrar, lembre da frase crê de leve, que nessas iniciais estão os 4 verbos envolvidos. Agora, na história do português, você nota que vem com 2 es, tem uma razão para ser, tem uma lógica. Se distinguir do verbo vir. Agora, e os outros 3? Por que será que dobraram os es? Notem que esses 3 verbos são parecidos na conjugação. São 3 verbos que trazem formas como creio e vejo.
Hoje, esse creio e esse vejo são formas completamente diferentes para nós. Nós olhamos esse I e olhamos esse J, eles produzem sons completamente diferentes. Então, creio e vejo, você fala, professor, não tem nada igual. Então, volta um instantinho para a gente pensar nisso, né? Lá do latim para o português, as letras I e J, lá no comecinho, eram representadas da mesma forma. O som I era da mesma forma. Ou usava I ou usava J. Depois, na história, é que I e J passam a significar sons diferentes. Lá no comecinho, o I e o J, eles eram, né, um som apenas. Era o som I. Tanto que na plaquinha, né, que se usa o latim, naquela plaquinha de Cristo, aparece, né, a formação INRI. Esse INRI, a pessoa olha para o I e fala, mas que será esse I? Esse I é o J. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Né? No INRI, veja no I a letra J. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então a gente percebe que lá atrás, isso que para nós hoje é completamente diferente, lá na época era completamente a mesma coisa. E por isso que esses 4 verbos, então, eles acabam sendo esses 3 verbos, devido às suas igualdades, acabam sendo contagiados pelo verbo ver. O verbo ver dobrou E para se distinguir do verbo vir. Agora, esses 3 coitados dobraram E por quê? Por nada. Não há nenhuma razão, apenas por contágio do verbo ver. Volta um instantinho comigo para vocês perceberem que quando você conjuga o verbo ver e o verbo ler, por exemplo, eles são iguaizinhos na forma. Eu leio, eu vejo. Tu lês, tu vês. Ele lê, ele vê. Nós lemos, nós vemos. Vós ledes, vós vedes. A hora que chegou no eles, não deu outro. O vem está dobrado, os coitados dobraram também. Né? O verbo ver dobra os es e tem uma lógica. Os outros 3 dobram e não tem lógica nenhuma. É nessa hora que eu tento passar para o aluno o problema de estudar um idioma, que é uma coisa da área de humanas, que é o lado que envolve o usuário, o ser humano. Quando você vê o vem com 2 es dobrados, ali você vê a engenhosidade humana, a criatividade humana para produzir a diferença com o verbo vir. É a mão humana produzindo a diferença. Agora, quando você vê eles leem, eles creem, que eles deem com 2 es, você fala, mas o que é isso, professor? Aí é a pata humana. Né? No vem é a mão humana. O engenho, a arte, a graça do ser humano. No leem com 2 es, aí já é a pata humana. Você fala, por quê? Não tem o porquê. É a imitação, é a analogia, é aquilo que a gente sabe. Outro dia eu estava digitando no computador a palavra sobrancelha. Apareceu aquela tarja vermelha. Eu falei, mas como? Será que o computador está errando? A gente é sempre, né, presunçoso. Será que o computador está errando? Daí fui pesquisar, lá no dicionário estava escrito sobrancelha. Eu falei, mas como que é sobrancelha? Daí fui ler tudo. Palavra de origem latina que significa sobre os cílios. Eu falei, João ignorante. Né? E eu pensei que sobrancelha é como se fosse um toldinho. Uma parte que protegesse os olhos, fizesse sombra aos olhos. Né? Sobrancelha. Eu pensava que era da palavra sombra. Esse é o momento que você vê que a natureza humana leva a esses erros. Eu escrevi sobrancelha, por quê? Fiz uma falsa analogia com a palavra sombra. E não tem nada a ver com sombra. Tem que haver com sobre os cílios. Por isso que é sobrancelha. E é isso que ocorre com esses verbos. Por estarem próximos e iguais, geram esse contágio, gera essa imitação. E esses 3 verbos, então, dobram os es no português sem nenhuma causa, sem nenhum porquê. Mas é assim que se ortografa. Então, a gente começa a memorizar melhor, ter mais força na memória, quando as coisas têm causa e consequência. Ou tem história também, né? Guardem o verbo ver e os seus 2 es por causa dessa distinção com o verbo vir. E guarde os outros 3
crem, dem, lem, devido à imitação. Forma-se um quarteto. Credeleve. 4 verbinhos que dobram E na língua portuguesa. Tá bom? Voltamos, então, aos 3 que nos interessam. Ter, vir e ver. Tá bem? Volta um instantinho. Nós vamos, em breve, trabalhar a ortografia. Daí começa o trabalho morfológico. E, em breve, nós chegaremos à parte da conjugação verbal. Lá na conjugação verbal, vou dizer para vocês, ó, o grande problema da conjugação verbal não são os verbos ter, vir e ver. São os verbos que derivam deles. Verbos derivados. Vamos à luz para observar isso daqui. Ó. Quando você olha para o verbo ter, vir e ver, você deve enxergar nesses verbos, verbos como ater, conter, deter, entreter, manter, reter, entre outros menos famosos. Tem mais, mas esses são aqueles que nós usamos no dia a dia. Ater, conter, deter, entreter, manter, reter. Todos eles filhos do verbo ter. Então vão levar para si os problemas do pai. É uma questão genética. Então, se aqui você conjugou, ele tem, eles têm, e no eles têm ocorreu um acento diferencial, vamos pegar um desses verbos que sirva de modelo. Como ficaria o verbo conter? Esse verbo conter, não percam de vista, você acrescentou uma sílaba. Você acrescenta uma sílaba. Haverá com esse acréscimo de sílaba uma regra que vai se impor. Olhem lá. Ele contém. Esse ele contém cai na regrinha de palavras como refém, também, recém. Há uma regra que manda você acentuar aquelas que têm na última sílaba a tônica. E sendo terminado em EM, você tem que acentuar. Essa era a nossa querida regra número 3, a regrinha das oxítonas. Então, se você não acentuar contém, vira contem na mesma hora. Temos aqui uma oxítona terminada em EM. Por isso que você tem que acentuar. Ele contém. Como acentuaremos também formas como recém, refém, também. Oxítona terminada em EM. Quando você for para o plural, eles contêm a mesma pronúncia, a mesma regra, o mesmo acento. Falaram, não, mesmo acento não. Por favor, crie uma diferença. E aí você já sabe. A diferença é no plural inserir o acento circunflexo, distinguindo o singular do plural. Olha que máquina perfeita, gente. Só que se eu não entender a razão dos acentos, eu troco, eu me confundo. E a razão dos acentos tem uma lógica. Ele contém singular é a R3. Eles contêm no plural, com circunflexo, para se distinguir do singular. Eles contêm, é aí que você percebe, circunflexo para se distinguir do singular. Tá legal? Essa visão do verbo ter é uma visão fundamental, porque aí você já se depara com os grandes problemas de conjugação verbal. A maioria das falhas que nós cometemos são nos verbos derivados. Os verbos derivados nós erramos muito. Só para você ter um exemplo do que nós vamos trabalhar em breve. Ó. Ele ontem, como que você usaria o verbo entreter? Ele ontem se... Como que vocês usariam aí? Ah lá, vocês são pessoas... Eu costumo dizer, né, tem alguns alunos que são privilegiados, tá bem? Volta um instantinho aqui comigo. Ó. Tem aluno que às vezes eu cito alguma coisa que o povo brasileiro usa e a pessoa fala, nossa, professor,
são pessoas que vivem, né, em condomínios fechados, entram nas suas espaçonaves, vêm para o curso, volta para o condomínio. Eles não vivem. Então, o que eu senti aqui na sala de aula, né, é um privilégio. A hora que eu escuto isso, mas eu, João, passei parte da minha vida dizendo, ele se entreteu. Né? Eu tenho até que me controlar às vezes para não sair o erro. Ele se entreteu. Por quê? Eu vejo a minha família, meus amigos, eles usam até hoje. Eu saindo desse meio, eu reproduzi. Ele se entreteu. Ele se entreteu não existe no português. E a hora que eu descobri isso, eu tomei um susto. Falei, mas como que não existe? Eu só usei minha vida inteira. Como não existe? Se eu usei é porque existe. Não. Você usou uma forma errada, uma conjugação errada. Né? Notem que o verbo ter serve aqui de base. E o verbo ter você nunca erraria. Ele teve, e essa visão do ele teve te leva à conjugação do ele se entreteve. É o primitivo gerando o derivado. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje, que é o acento dos verbos derivados, é a ponta do que você tem que estudar. Isso não termina na acentuação. Lá na frente o problema continua. Tá bem? Então, essa visão que você está tendo aqui na lousa, ela é fundamental para vários momentos da prova. Um deles, que é o momento em que estudamos, é o momento da acentuação. Tá bem? Em breve, você volta para esse grupo para trabalhar isso aqui. Ó. Uma questão em que o verbo entreter caiu na prova. Perfeito? Não percam de vista a relação entre primitivo e derivados. Isso é fundamental para diminuir os problemas da língua portuguesa. Você reconhecer que o a ter, conter, deter e assim por diante são derivados do verbo ter, isso simplifica a memória, economiza o raciocínio. Isso torna o controle de qualidade muito mais fácil de ser feito. Tá bem? Nós vamos então agora falar de um outro verbo que aí sim, esse dá um espetáculo, hein? O verbo ter é um dos mais importantes. Agora vamos para o segundo. O verbo vir é um primitivo muito importante, porque ele traz derivados como advir, convir, intervir, provir, e de acordo com a sua formação literária, com a sua área de aprendizagem, novos verbos vão surgir. Principalmente quem é da área jurídica se depara com um reconvir, que você não usa no dia a dia, mas existe em âmbitos, né, mais técnicos. Se você lê a literatura, ó que verbo lindo, quando algo ocorre repentinamente. Né? Você está lá com a amante, chega a esposa. Opa, esse é o verbo perfeito. Os problemas sobrevieram, eles vêm de forma surpreendente. Né? A partir daquele dia, toda a desgraça do mundo sobreveio a mim. Ó que lindo. O verbo sobrevir é algo, então, que vem de surpresa, vem sem esperar. Estão notando? Então, a gente tem que colocar reticências. Porque quanto mais eu aprender, mais derivados do verbo vir aparecem. Mas tem a rotina. Usar o verbo intervir, usar o verbo provir. Tem aqueles que a gente usa no dia a dia. Tá bem? Então, notem. Primeiro controle de qualidade se deu aqui. Ele tem, eles têm. Ah, perdão. Aqui no caso, o verbo vir. Ele vem, eles vêm. Esse é o primeiro padrão. Você vai lá e entende o porquê do acento. E agora, vamos pegar o verbo intervir. Um verbinho que tem grande... não é presença, é grande presença em concurso público. E se você usar o verbo intervir, entenda que se você não acentuá-lo, fica intervém. Se você não colocar acento, fica intervém. Porque aqui temos uma oxítona terminada em EM. Igual também, refém, recém. Tá bem?
temos aí uma oxítona terminada em EM, e elas são acentuadas. Quando você for para o plural, a teoria do acento seria a mesma, o acento seria o agudo, mas daí a gramática vem com uma sirene ligada e fala, não, 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 aqui não pode usar tudo igual, senão haverá confusão. No plural, coloque o acento circunflexo. E eles intervêm com acento circunflexo, se distinguindo do ele intervém com acento agudo. Tá legal? Os filhos do verbo ver, bem mais tranquilos. Filhos do verbo ver, algo que mantém fidelidade total ao verbo ver. Então, antever, prever, rever, verbos mais usáveis, né? Mas temos vários outros, mais raros, mais estranhos, mas existem. Não seja ingênuo dizer, professor, só esses 3 não. Há vários outros, né? Tem um que eu acho muito bacana, pela malandragem que ele traz. Então, em vez de usar o verbo espiar, né, a gente tem o péssimo costume de acompanhar a vida alheia espiando. Né? Cantinho de janela, a pessoa vai lá, fala, olha o que o fulano está fazendo. Não é assim? Notem que esse verbinho representa o ato de espiar. Olhar meio de esguelha. Né? Olhar sem ser visto. É o entrever. Ver meio de canto. Olha que bonito. Quanto mais você estudar, mais você vai aprender. Novos verbos vão surgindo. Mas, entenda, conquiste a base, domine o primitivo, ele vê, eles veem. Pois com esse domínio, você vai para o derivado com segurança. Vamos pegar o verbo prever como exemplo aqui. Ó. Ele prevê, eles preveem, fidelidade total às formas do Pai. Eu olho para o Filho prever e entendo as formas dele, porque entendo de onde veio, entendo a origem. Tá legal? Isso que nós fizemos com os verbos ter, vir e ver é algo que você precisa manter vivo, manter em plena atividade, porque a prova de português e esse conjunto que trabalhamos tem grande intimidade, não é? Vamos voltar então agora para a gente fechar esse primeiro bloco que nós trabalhamos aqui no curso. É a primeira parte que você deve chamar de teoria. Essa teoria, então, você agora precisa repercutir. Ir lá, bater e voltar. Sofrer atrito. Tem que haver choque para ver o que ficou e o que não ficou. O que está balançando e o que está firme. E isso se faz por uma revisão teórica e prática. Tá bem? Então, por exemplo, no blog, vocês têm lá um materialzinho de acentuação gráfica, revisão de 50 questões. Vai lá e pratique. Né? Ontem eu coloquei o blog, joambolognese.com. Tá bem? No blog, 50 questões. Você faz 20 e não erra mais. Você começa a sentir uma dinâmica aqui muito legal. Essa dinâmica, só para nós concluirmos, ela se dá exatamente porque você tem isto na memória funcionando. Não vá copiar. Isso aí tem que estar na tua memória. Você olha para as 8 regras e as 8 regras produzem informação. Tá bem? Notem que isso é muito importante. Informação. Você tem dentro de você um saber. É isso que eu tenho que construir para o concurso público. Tá legal? Hoje eu estava andando na rua e havia um carro-pipa molhando, lavando a calçada, gastando água pra caramba. Eu já ia falar, mas gastar água, né? Não chove. E lá estava água de reuso. Vou até aproveitar para colocar água de reuso. Água tem acento ou não, gente? Você fala, professor, tem. Você vem aqui e dá um show. Tem acento. Saber é uma coisa, gente. Uma coisa que influi naquilo que está na lousa. Professor, água tem acento. Não basta. Para concurso público, não basta. Tem acento por quê?
Por quê? Digam para mim. Ah, você vai lá na regra 2 e diz, professor, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Opa! A hora que você fala para mim, paroxítona terminada em ditongo, eu vejo a sua memória separando sílabas, classificando encontro vocálico, entendendo porque alguns avançam e outros param. Porque um acerta tudo e outros acertam as mais simples. Porque a pessoa não está usando o comportamento adequado. Pega a palavra, separa a sílaba, encontra a sílaba tônica. Né? Eu tenho que ter essa atividade. Mas eu coloquei a palavra água só para dar aquela moral para vocês. O problema é a palavra reuso. Tem acento ou não tem acento? Tem ou não tem? Professor, palavra reuso tem. Parabéns. Então, na tua vida, você escreveria. Para concurso público, você tem que falar, tem acento por quê? Qual que é a razão de acentuar reuso, gente? Qual que é a regra? A regrinha número 5. Ah, porque quando eu separo sílabas, agora a palavra uso tem o U tônico, na separação está sozinho na sílaba e antecedido de uma vogal. Reuso tem acento. Só que você está olhando para a palavra uso. E na nossa memória aquela dor de a palavra uso não ter acento. Por que a palavra uso não tem acento? E aí é mágico porque falta um dos quesitos da regra 5. O é tônico, está sozinho, mas não está antecedido de vogal. Isso é gostoso porque você entende por que uma tem acento e por que a outra não. Sendo que aquela que recebe acento tem que ter uma previsão teórica. Isso que está aqui na lousa, simbolicamente registrado, é o que tem que estar na tua memória, funcionando em nível máximo. Tá bem? Volta um instantinho comigo. Nós vamos entrar em novos capítulos, que é sair de uma lição como essa, que é piscina de criança. Sabe aquelas piscininhas de plástico? Se você estivesse abatendo lá, vou morrer, fala, não, fica de pé. Fica de pé, por favor, porque são só 8 regrinhas. Sacaram isso? Você está nadando numa piscina de criança, daquelas de plástico, de 30 centímetros, com pouca água. Tudo bem? Aí o xixi é um detalhe, né? Não pode beber água. Se não beber água, é só uma micose, né? Aí que a gente percebe. Agora, estão notando? Há capítulos que vocês vão sair de uma lagoa, de um rio e entrar em espaços muito maiores, né? Professor, estou nadando no mar. Sim. Então não dá para você ter essa coisa de, não tem perigo. Tem. Há ondas maiores. A hora que você entrar em capítulos como concordância, regência, tem que aprender a conviver. Agora, por isso que um capítulo como esse mostra como estudar. Estou tendo a visão do conjunto, eu tenho as regras funcionando na memória, elas se excluem, ou é a regra 1 ou a regra 2, ou a 2 ou a 3, não tem 2 regras simultâneas, não há concomitância de regra. Tudo funciona encaixado e perfeitamente. Toda palavra acentuada tem uma explicação teórica. É lindo. Saia na rua agora e não pense que isso é loucura. Você olha para onde olhar e fala, ali tem acento, R2. Ali tem acento, conversando com a pessoa. Você dá aquela tirada de olho e fala, opa, né? Pública, R1. Não está aqui, ó, pública. Né? Carreiras públicas, R1. Viva esse momento de alienação. A pessoa com quem você conversa vai dizer, você está prestando atenção em mim? Você relaxa, fala, tô. Mas você tem que ter esse momento de viver o português fora da sala de aula. Vai parecer doido, alienado, mas não tem problema. Você está olhando para o ar, assim, a pessoa, mas o que você está olhando? Aquela palavra. Se tem acento e qual a regra? Ótimo. Não erre mais questão de acentuação. Tá bem? Nós vamos sair desse mundo e entrar em outro. Venha comigo. Ó. Nós vamos entrar agora em um universo em que você lida com todas as palavras do português. Com todas as palavras do português. Então você sai de uma piscininha e vai para o oceano. Né? É aquilo que é o infinito. Notem que a ortografia
é aquela parte que estuda a escrita correta. A escrita correta. A ortografia, portanto, se dá apenas nas línguas escritas, as línguas que têm a língua escrita. Toda língua é falada. Pouquíssimas são escritas. Pouquíssimas. E é claro que aquelas que são só faladas têm uma chance de extinção muito maior. As escritas, pela própria condição de escritas, elas têm um poder e uma fixação muito maior. Só que você pega um Brasil como esse, que a pronúncia é tão rica e variada, né? Você pega o norte, o sul, cada um fala de um jeito, tá bem? Eu tenho uma origem caipira, né? O caipira tem muita relação, por exemplo, o interior de São Paulo, Minas Gerais, parte do Brasil tem essa coisa do interior. Então lá, quando você pula um rio pequenininho, como se chama esse rio pequenininho? Né? Na literatura, na língua formal, chama córrego. Mas na linguagem popular, como se chama isso aí? Corgo. Isso é muito pequeno, corguinho. Né? Então, daí você vai lá e pula o corguinho. Então, há essa aprendizagem, né, que se dá de maneira oral. Mas quando você vai para a língua escrita, você perde o dialeto, você perde o sotaque, você perde as características que te formam, que você nunca deve perder. No ano passado, eu conversava com uma aluna presencial aqui, que era da Bahia, de Salvador. Eu falei, nunca perca esse sotaque gostoso que você tem. Ela estava morando aqui em São Paulo, começa a sofrer essa influência, às vezes até o preconceito. Eu falei, nunca perca, porque é a raiz do que nós somos. Né? Agora, a língua escrita, ela abafa tudo isso. Ela perde, vamos dizer assim, essas características próprias do indivíduo, da região, das variações que cada lugar do Brasil tem. Parece que ela limpa, né? Ela torna uma língua mais padronizada. E isso é importante. Você vai para o Brasil inteiro e às vezes não entende o que a pessoa fala, mas você consegue ler o que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil escreve. Ela passa por uma convenção. Procurem pensar assim, por que quando escrevemos, acertamos? O primeiro quesito que influi é a memória visual. Tudo que você leu, tudo que você pesquisou, aquela ida ao dicionário, contribuiu para a fixação da imagem. Tá bem? Então hoje, pense assim, por que conseguimos escrever a palavra exceção? Você só consegue escrever a palavra exceção se houver a leitura, se houver a pesquisa, se você foi tantas e tantas vezes ao dicionário. Tá bem? Procure mandar uma criança de 10 anos escrever exceção. Manda uma criança de 9 anos, é lindo, gente. O que aparece é maravilhoso, né? Na Copa do Mundo, foi bacana também, né? Porque o Brasil estava concorrendo ao Hexa, perdeu feio, né? Mas a gente lia nas paredes por aí como que a criatura humana vivente do Brasil escrevia Hexa. Era lindo, né? Aparecia o E, o QU, 2 S's, né? Aparecia um Hexa, você fala, o que é isso? Daí que você, né, ia calculando e, é Hexa. Sacaram? A pessoa tenta reproduzir um som que está distante da convenção gráfica. E aí você fala, esse cara que escreveu nunca leu na vida. E aí ocorre uma crise de imagem, de autoimagem, muito perigosa. Pense nisso. Se você vai ao médico e o médico diz, tranquilo, você não tem nada, eu vou te dar uma receita, você toma esse remedinho que eu estou colocando aqui e está tudo bem. Você tomaria o remédio desse médico? Mas nunca. Você até paga a consulta, cumprimenta o médico, bate nas costas, dá um abraço, né? Você fala, obrigado, doutor, mas nunca mais você volta e não tomaria o remédio, nem se ele fosse o último médico do mundo. Você fala, eu vou me medicar, eu me controlo, mas esse médico não sabe nada. Por quê? Notem que ele cometeu um erro de grafia. Trocou uma letrinha por outra, isso é nada na vida. Mas, observem, que isso aí mostra desapego à leitura. Mostra pouco contato
com a base que fornece a leitura, que vai fornecer a nossa ortografia. Quando eu erro a grafia, o que eu penso na mesma hora? Essa criatura não lê, essa pessoa não sabe. Estão notando isso? Na mesma hora vem um preconceito, que tudo que aquela pessoa diz eu não acredito. Então, nesse momento, percebam que o erro de grafia atinge diretamente a formação da pessoa. Você produz um descrédito no que ela diz por causa de uma letra trocada. Tá bem? Notem que na vida, às vezes, você erra a crase, erra a concordância, erra a vírgula, você erra a grafia, a pessoa fala, nossa! Por quê? Porque ele cria esse ciclo de que errou a grafia, não leu, não sabe. Pense no plano teórico, no plano acadêmico. Esse cara está falando o que está falando e não sabe escrever uma palavra simples como essa, você deixa de acreditar naquela pessoa. Um erro de grafia é incomparável dentro da gramática. Vocês que têm prova e tendem a ter a prova discursiva, pensem nisso. Não sabe a palavra, não corra o risco na prova. Nessa hora você tem que ser esperto. É aquela situação em que a pessoa vai fazer um cheque de R$600 e não sabe escrever 600. O que ele faz? O que ele faz nessa hora? Ele pede para dividir o pagamento. Fala, não dá para você quebrar em duas e pronto, 300 ele sabe escrever. Não é? É o brasileiro fugindo dos problemas. Mas estão notando? A ortografia tem tudo a ver com a nossa imagem relacionada a livro e aprendizagem. Por isso que o erro de grafia parece que ele macula, ele mancha diferentemente de tudo que há na gramática. Independente disso, é uma questão de concurso. Tá bem? Então, no nosso próximo encontro, eu volto exatamente nesse ponto que nós paramos, na introdução da ortografia. No nosso próximo encontro, então, nós vamos falar da ortografia, da morfologia, e daí vocês vão ter uma apostila. Procurem na área do aluno de vocês, no calendário que indica os horários, naquilo que vai ser o nosso próximo encontro, clique no calendário e lá você terá a nossa apostila para o nosso terceiro encontro. Tá bom? Obrigado pela companhia. No próximo encontro, então, voltamos para a ortografia. Tá bom? Um abraço e até lá.